Vamos para a questão de número 2 do capítulo 2º do livro Direito Tributário Esquematizado. Vamos à lousa. A Constituição Federal, em seu artigo 150, trata das limitações do poder de tributar, consagrando nesse artigo vários princípios relacionados com essas limitações. De acordo com o texto constitucional, estão excluídos do princípio, então estamos falando aqui de exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar. Então vamos verificar aqui em que caso aparece uma exceção. Vamos para a alternativa A. Então é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal ou são exceções o imposto de importação, de exportação, o imposto de renda, o IOF? Bem, se você for verificar na lista de exceções, vai perceber que essa assertiva é correta. Sempre é bom a gente lembrar do cuidado necessário no tocante ao imposto de renda. O imposto de renda, ele é exceção à noventena, mas obedece à anterioridade. Já os demais impostos que estão citados aí na lista, importação, exportação e IOF, eles são exceções aos dois princípios ao mesmo tempo. Mas como a assertiva pergunta só sobre exceção à anterioridade nonagesimal ou noventena, a gente vai marcar que o item é correto. E vejam um detalhe aqui. Há alguns autores que defendem que anterioridade nonagesimal é uma coisa e noventena é outra. Eu defendo o que é cobrado em prova de concurso público. Inclusive, pessoalmente, acredito que não há motivos para diferenciar anterioridade nonagesimal de noventena se os dois falam em esperar um prazo de 90 dias para pagar o tributo. Vejam que a banca assim também entende. Tanto é que, vamos à lousa, tanto é que, ao falar em anterioridade nonagesimal, colocou entre parênteses noventena, mostrando que entende as duas expressões como sinônimas. Mas vamos para as demais assertivas para verificar em que pontos elas estão erradas, né? Então, a alternativa B, exceção à legalidade, o aumento da base de cálculo do imposto de renda. Bem, a gente sabe que para aumentar a base de cálculo de qualquer tributo é necessária lei. Ok? Ou ato com força de lei, como é o caso de uma medida provisória, quando cabível. Então, claro que o aumento da base de cálculo de qualquer imposto se sujeita à legalidade. Cuidado, quando se falar em alterar por meio de decreto, lembrar que não seria exatamente alterar. Se você apenas atualizar monetariamente a base de cálculo, você não estará aumentando e por isso você não precisa de obedecer à legalidade. Mas aumentar, aí sempre vai ser por meio de lei. Então a alternativa B já estaria errada, mas ela também fala aumento da alíquota do IPVA e do IPTU, também não são exceções à legalidade. A alíquota de IPVA e IPTU teriam que ser alterados por meio de lei. Lembrar que quanto a IPVA e IPTU, a exceção é com relação à noventena e só no tocante às bases de cálculo, não no tocante às alíquotas. Bem, então a alternativa B está completamente equivocada. Exceção à irretroatividade, aí, colegas, com relação ao princípio constitucional da irretroatividade, que diz que a lei não pode ser utilizada para cobrar tributos, não se pode editar uma lei e cobrar tributos com relação a fatos geradores ocorridos antes desta lei, se a lei aumentou ou criou o tributo. Então, se a lei aumenta ou cria tributo, só dali para frente. Então, não há nenhuma exceção a esta regra. Lembrar que há casos em que a lei retroage, mas nunca para isso. Nunca, e aí eu posso usar essa expressão forte, nunca para cobrar um tributo que foi criado ou aumentado. A lei pode retroagir nas hipóteses previstas lá no artigo 106 do Código Tributário Nacional, que será analisado mais à frente. Por fim, vamos à alternativa E, que fala que é exceção à legalidade, o IPI, o IOF e o aumento da base de cálculo do ICMS e do ISS. Lembrar que quanto ao aumento de base de cálculo, nós já falamos que não existe exceção à legalidade, tem que ser sempre por lei. E no tocante a IPI e IOF, eles são exceções parciais à legalidade, só no tocante à alteração de alíquota dentro dos limites legais. Mas, de qualquer forma, no que concerne a aumento de base de cálculo, a assertiva está incorreta. Alternativa correta, alternativa A, conforme nós falamos, que traz realmente uma exceção a um princípio constitucional tributário.